Se eu for concretar, imagine uma peça, ela tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento, tá? 1 metro de largura por 1 metro de comprimento por 1, né? Então, por isso que eu tenho metro cúbico, são 3 medidas, tá certo? Altura, largura e comprimento. Certo. Uma peça dessa, só de concreto, é 2.500 quilos. Caramba! 1 metro cúbico de concreto é 2.500. E a gente usa uma taxa de aço de 100 quilos por metro cúbico. Então nós estamos falando em 2.600, só para você ter uma noção, tá certo? Então, vou te dar uma noção básica. Vamos falar um pouquinho do MASP. São 2 apoios, tá certo? Eu tenho uma laje em cima desses 2 apoios. Então, o que segura aquela laje são esses 2 apoios, entendeu? Só que isso foi calculado muitos anos atrás, 70, 50 anos atrás, tá certo? E assim, o concreto, ele está suscetível a intempéries, sol, chuva, tá certo? E cada ano, essa cobertura de concreto, o que acontece? O concreto armado, eu tenho que ter uma cobertura na armação. Isso que faz a proteção mecânica do concreto armado. Isso, às vezes, se você não seguir com rigor e qualidade o espaçamento, a cobertura, ao passar dos anos, a corrosão, né? Se a gente não tiver uma manutenção, esse concreto, ele cria vazios, tá certo? E os intempéries entram nesse vazio e atinge a armadura. Onde, com o passar dos anos, a gente precisa fazer uma correção estrutural dessa peça ou desse edifício. Ou seja, a grosso modo, o ferrugem vai comendo e vai ficar só o concreto. Exatamente. Se você tratar obras litorâneas, o recobrimento, a norma exige um outro recobrimento de concreto, tá certo? A gente começava com concreto estrutural de 18 MPa. Hoje a gente fala que um concreto estrutural já passou, já subiu essa norma, né? A gente já está com 20 MPa, ou 25 MPa, 30 MPa, depende muito da especificação do calculista, né? Do modo de necessidade desse concreto, dessa cobertura. Então não é simplesmente assim, eu sei a receita do bolo e fazer. Não, né? Você tem que seguir rigorosamente como manda o figurino. E então essas obras de viaduto... Claro. Ficou, sim. Então, não sei se a galera entendeu, mas acho que entendeu, porque a gente que não entende nada de obra, eu entendi. Eu que sou burro, entendi, você né? Que esquece das coisas, entendeu? Tipo assim, é bem bacana. Quando você está em cima de um viaduto ou de uma ponte, você sente ela, né, se movimentar, né? Podemos falar até do estádio de futebol, né? Sim. Ou uma coisa interessante, quando você está viajando para a praia e tal, eu não sei se você já viu, não buzinar, você já viu isso? Sim. Nos túneis, entendeu? Uhum. É exatamente isso que a gente fala, né? Você tem o atrito, né? A buzina? Você tem o atrito. Eu achei que era só para não incomodar, porque às vezes o trânsito para e incomoda. Não é só acusticamente sonora. Você tem influências, né? Você tem uma certa... Caraca, velho, tá vendo? Pessoal, precisa assistir isso aí, os motoqueiros que passam no túnel estourando. Exemplo, você vai, já foi no Pacaembu, a gente assistir um jogo de futebol na época que a gente tinha lá, quem é corintiano aí pode falar, que era a arquibancada do fundo lá, o tobogã, né? Tobogã, né? Então é assim, você não pode ser rígido, totalmente rígido, né? Por isso que a peça não é totalmente rígida, né? Ela tem o trabalho na peça, né? Por isso que nas pontes você tem os amortecedores, né? Que você tem que trocar, né? Que a gente chama daquela viga central, né? Do carrossel, né? Sim. E você tem os apoios. É interessante, o negócio fica, né? É verdade, lá no tobogã do Pacaembu, se você não pulava, você pulava pelo movimento mesmo da arquibancada, né? Sim. O negócio é coisa... Engenharia incrível, né? Engenharia incrível. Eu trabalhava com um engenheiro
E ele falava assim que antes de Deus surgiu o engenheiro, porque tudo é engenharia, né? A movimentação do ser humano é uma engenharia, né? Porque, porra, como é que você faz isso, faz isso? Ele fala assim, antes de Deus criar tudo, veio o engenheiro e criou e deu a ideia de tudo. E parece que é bem, tipo, é bem dinâmico mesmo, bem fantástico isso aí, né, cara? Sim.